Ok, nós estamos em contato com o professor Valdir Rampinelli. Ele é professor de História do departamento da nossa universidade aqui de História. E frequentemente a gente vai buscar o papo com o professor Rampinelli para tratar das coisas importantes aí, dos eventos históricos. E eu acho que a ocasião é bem própria para a gente até tirar um pouco do lugar este evento que é cristão, que é religioso, que tem tudo a ver com a fé, mas darmos uma outra versão a esta história, que é a história de um homem, né, que nasceu no dia 25 de dezembro, e hoje estamos todos em volta de um tema ligado a ele, mas foi um homem importante do ponto de vista histórico, não só da fé, mas há quem diga que foi o maior revolucionário que tivemos sob a face desta terra. Há outros nomes, né? No Oriente, muitas pessoas lembram outros nomes importantes como Buda, como Rajneesh, como Krishnamurti e enfim outros tantos nomes ligados à fé e à religiosidade, mas Jesus Cristo é sem dúvida o nome do dia de hoje, dia 25 de dezembro. Professor Valdir Rampinelli, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá. É sempre um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Bem, professor, a ideia é esta mesmo, é tirar do lugar um pouco esta conversa só apenas restrita à fé, à boa vontade, à fraternidade e à religiosidade, que todos nós estamos imbuídos no dia de hoje, sem dúvida alguma, mas vamos um pouco mais além, ou vamos para a base desta história, que é o nascimento de um homem que tornou-se um ídolo mundial, um líder mundial e, por que não, um revolucionário aos 33 anos, né? Eu queria pontuar e contextualizar o momento em que Jesus nascia numa Roma, num império, e que, guardadas as proporções de um poder econômico muito grande em relação ao mundo, nós hoje vivemos também outro império, né, de econômico, enfim. Mas que mundo era aquele, hein, professor Rampinelli, que Jesus nascia em Nazaré? Depois até eu vou falar aqui das coisas lá de Belém. Dia desses um padre me chamou a atenção para um detalhe aqui que eu queria dividir com o professor. Mas que mundo era esse que estava lá quando Jesus veio ao mundo, professor Rampinelli? Na realidade, Marcelo, o Império Romano predominava em toda a região do Mediterrâneo. Tanto é que o mar Mediterrâneo era chamado pelos romanos de Mare Nostrum, quer dizer, é a nossa lagoa interna. Nós dominamos completamente todo este mar e todos os arredores que encostam neste mar. Desde a Espanha, passando depois para o norte da África e chegando à Judéia, onde nasceu um menino chamado Jesus. Né? E os romanos tinham um domínio completo, tanto é que aquilo que se falava em Roma, aquilo que se decidia no Senado romano, toda a região tinha que cumprir. Existia até a famosa frase, Roma locuta causa finita, quer dizer em português, Roma falou, acabou a conversa. Bom, enquanto Roma mandava em toda esta região, dominava completamente o mar Mediterrâneo e os seus arredores, Roma fazia muitas guerras, principalmente guerras de conquista, porque em Roma existia o modo de produção escravista. Sim. Roma precisava de escravos. E os escravos eram conquistados pelas guerras. Tanto é que a cada guerra que acontecia, quando as legiões romanas entravam na cidade de Roma pela Via Ápia, todo o povo aplaudia as legiões que traziam as pessoas amarradas. Eram os futuros escravos a serem vendidos. E eram escravos brancos, que obviamente iam trabalhar não só na cidade, mas também nos campos, produzindo principalmente azeitonas, vinho e assim por diante. Bom, nesta conjuntura nasce na Judéia, naquilo que se conhece como a região da Palestina, um menino chamado Jesus. E toda
aquela região da Judéia, que tinha lá vários reis, todos eles colocados pelo poder de Roma, havia muita gente que tinha posição contrária a Roma. Sim. Porque tinha que pagar impostos a Roma, porque tinha que trabalhar uma parte do ano e entregar o dinheiro aos romanos. E eles também se sentiam humilhados diante do romano, porque mesmo o romano que estivesse na Judéia e passasse por ali, era um romano que, se ele cometesse algum crime naquela região, ele seria julgado não pelas leis da região, mas pelas leis de Roma. É aquilo que a gente chama na história de a extraterritorialidade. Só fazendo um adendo, Marcelo, Sim. Hoje existe os soldados estadunidenses que estão no Afeganistão. Se um soldado estadunidense no Afeganistão comete um crime, seja de estupro, com uma afegã, ele não é julgado pelas leis do Afeganistão, mas sim pelas leis dos Estados Unidos, que Sim. obviamente serão mais brandas. Claro. Pois bem, então aí nasce este menino chamado Jesus, que é um menino como qualquer outro, é um ser humano, e ele vai viver nesta região, que é uma região onde há a opressão do Império Romano, e onde há muitos líderes que dizem o seguinte: nós temos que pagar o imposto, e há outros líderes que dizem, nós não temos que pagar o imposto. Sim. Portanto, Jesus, este homem, vai viver nesta conjuntura, né? Uma conjuntura de muito debate, de muita crítica a Roma, e de muita gente dizendo, olha, nós temos que nos libertar de Roma. Sim. Mas libertar-se de Roma significaria o quê? Pôr a mão nas armas para poder enfrentar o Império Romano. Sim. E como é que você vai pôr as mãos nas armas para enfrentar um Império Romano que domina todo o Mediterrâneo, o norte da África, a Europa Ocidental inteira e parte do Oriente Médio? É uma Sim. loucura. Agora, E a mesma professor, coisa... deixa eu lhe perguntar para situar onde é que está exatamente essa história, porque o Império Romano durou muito tempo, né? E precisamente que tempo este? É na metade do Império Romano, na sua fase final, inicial? Onde exatamente? E olha, quando Jesus nasce, começa aquilo que se chama a Era Cristã. E aí começa-se a contar novamente o tempo a partir do nascimento de Jesus. Mas o Império Romano existia antes do nascimento de Jesus. Claro. Possivelmente 3 séculos antes, 300 anos antes, 400 anos antes. Sim. E o Império Romano vai aguentar, depois que Jesus morre, mais 400, 500 anos. Nossa. É um império que vai durar aí praticamente um milênio ou mais. Bom, isso quer dizer, então, até para a gente poder entender, isso quer dizer o seguinte, que o nascimento de Jesus e toda a sua trajetória de lutas e revoluções ideológicas e tal, isto não provocou a queda de império nenhum, né? Ele passou pela história do império, né? Não. Inclusive, quando você fala que Jesus foi um revolucionário, realmente ele teve posições bastante discutidas na época, porque ele mudou determinadas leis, pelo menos no dia a dia, tipo a lei do talião. Qual é a lei do talião? Você me faz uma ofensa, eu te devolvo dando um tapa. E o que Jesus vai dizer? Não, se alguém te ofende, tu não devolve um tapa, oferece o outro lado do rosto, para que ele possa te bater. Então ele vai mudar algumas coisas, mas eu diria, ele não é um revolucionário, como foi, por exemplo, Che Guevara. Não, sim. Ele não pega em armas, ele não incentiva a pegar em armas para enfrentar o Império Romano. Até certa vez provocam ele perguntando, e aí, a gente deve pagar imposto ou não? E a resposta dele ao provocador é, sim, deve pagar imposto. Porque se ele dissesse, não paga imposto, o que o provocador ia dizer? Olha aqui, este Jesus está se colocando contra o Império Romano. Ele, então, não enfrentou o Império Romano. Sim. Ele não estimulou a luta contra o Império Romano. Então, eu diria, nesse aquela frase, que ele não foi um revolucionário. A César o que é de César, né?
Isto. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele estava dizendo com isso? Vamos nos submeter ao Império Romano e vamos pagar o imposto. E, ao mesmo tempo, vamos aqui prestar as nossas honras ao Deus cristão. Mas não vamos enfrentar o Império Romano. Então, eu te diria, Marcelo, ele não foi um revolucionário. Sim. Foi alguém que mudou determinadas leis no convívio das pessoas. Sim. Se isto a gente chamar de uma revolução, bom, nesse aspecto, então ele foi um revolucionário. E há um outro aspecto, professor, que a gente quase não se dá conta, né? Naquela época as comunicações eram muito raras, né? E nós estamos lidando com um número de pessoas muito restrito, né? A ideia que se tem hoje é que ele movimentava milhões, né? Isso não é verdade. Não, até claro porque ele se locomovia a pé, caminhadas, enfim. A pé, de barco, no lombo de um burro. Uhum. Tanto é que naquela época, Marcelo, para você passar de um ponto do Mediterrâneo ao outro mais distante, você levava 36 semanas. Imagina. 36 semanas é o tempo que se levou para vir da Europa para cá, alguns anos depois, né, que é atravessar o Atlântico. Sim. Então as locomoções eram muito lentas, sim. E ele foi um líder, não tenha dúvida. Ele liderou lá na região da Judéia, mas não era um líder de multidões, que todo mundo acorria e que quando ele falava as multidões aplaudiam e ele fazia todos aqueles milagres. Não, isso são histórias que são contadas posteriormente. Claro. O que eu penso, Marcelo, é que este Jesus, que é um homem que vai morrer com 33 anos, um homem como nós, né, que tem os desejos que nós temos, que comete os mesmos erros que nós cometemos e que comete os mesmos acertos que nós cometemos, era um homem que tinha uma capacidade muito grande. Era um homem que era psicólogo, que era um historiador, que era um antropólogo, que entendia da vida do seu povo. E, portanto, naquela conjuntura, ele era considerado um sábio. Claro. Então, claro, ele como sábio, ele ensinava muitas coisas. Mas não era aquilo que hoje se diz, que quando ele falava, o mundo inteiro escutava. Não é verdade. O professor, eu dia desses até conversando com um amigo que é padre, que é muito dedicado a essas histórias ligadas a Jesus, e ele até me dava um dado interessante que a gente não se dá conta, né? Nós comumente chamamos Jesus de Nazaré, né? Ele morava, os pais, né, moravam em Nazaré. Claro. Mas naquela época, precisamente o Império Romano era muito preocupado em fazer censos, né? Em contar as pessoas e quantos são, e eles estavam adquirindo sempre, fazendo conquistas, enfim. E naquela oportunidade, este religioso me conta que havia necessidade das pessoas ali naquela redondeza, em Nazaré, por exemplo, irem até Belém para prestarem informações ao governo de quantos eram, como era a sua família e tal. Uma espécie de um IBGE de Belém, né? Vamos dizer assim. E Maria foi grávida para lá, para Belém, e acabou tendo um filho lá, né? Ou seja, Jesus, na verdade, nasceu em Belém, não em Nazaré. Claro, né? Claro. Ele nasceu em Belém, que é uma outra região, mas os pais são de Nazaré, né? E, claro, Nazaré era uma região mais pobre até que Belém. Tanto é que quando Jesus começa a andar e a pregar, e tem lá algumas pessoas que seguem, alguém diz assim, pergunta, de onde é que ele é? E outra pessoa responde, ele é de Nazaré. Aí a pessoa diz o seguinte, mas Nazaré é um lugar pobre, feio, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Acho que não, né? A pessoa respondeu. Claro, então é o seguinte, ele nasce em Belém, numa região onde existe uma administração controlada por Roma, onde o rei se chama Herodes, e ele é de outra região, que é de Nazaré, que também é outra região sob o controle também de Roma. Então toda essa região, ela é totalmente controlada por Roma, embora
o rei de uma região seja um e o rei da outra região seja outro. Seria como o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, só que os dois são dominados por Brasília. Sim. Bom, professor, fora do ar até, o senhor me fez a lembrança aqui de que Jesus nem sempre foi Cristo, né? Jesus Cristo, como a gente chama hoje, né? Aqui, Marcelo, a teologia mostra uma coisa muito importante. Quando a gente usa a palavra Jesus, você está se referindo ao homem. Jesus, que nasceu, que viveu 33 anos e que morreu crucificado, porque naquela época, quando uma pessoa era julgada por um crime, ao invés de ser enforcado ou fuzilado ou cadeira elétrica, era crucificado. Sim. Era a pena de morte da época. Então, ele foi julgado por ter cometido um crime e foi crucificado. Este homem se chama Jesus. Agora, tem gente que acredita que depois da morte dele, ele ressuscitou, ele foi ao céu, ele faz parte de um trio que se chama Santíssima Trindade, ele vive. Tudo isso é questão de fé. Acredita quem quiser. A história não prova nada disso. Então, quem acredita que isso aconteceu, então está acreditando no Cristo. Portanto, o Cristo é a fé. O Jesus é a razão. No Jesus, a história mostra que ele existiu. Agora, a história não vai dizer que ele foi aos céus, que ele ressuscitou, que ele é filho de Deus. Isso não. Isso acreditam as pessoas que querem acreditar. Claro. Portanto, quem acredita nisso está acreditando no Cristo. Agora, o historiador, ele se baseia pela razão, ele acredita no Jesus. Eu acredito que Jesus existiu, eu não acredito no Cristo. Claro. Agora, é interessante essa localização histórica de Cristo, porque quando o senhor diz que o Império Romano seguiu a sua trilha, né, e por muitos séculos ainda, isto quer dizer que Cristo fez o seu barulho, é claro, atuou ali fortemente, mas do ponto de vista político, da transformação, do poder político ali, ele não teve uma atuação de modificação daquele quadro ali, né? Não. Tanto é que, Marcelo, a religião católica e as religiões que não são católicas, mas são cristãs, portanto, todas elas acreditam em Cristo, né? Acreditam em Jesus, que existiu, e acreditam em Cristo também. Elas não são maioria hoje no mundo, né? A maioria são os que acreditam em Alá. É que nós vivemos no Brasil, vivemos na América Latina e vivemos num continente que a grande maioria é católica, cristão, mas se você andar por outras partes do mundo, você vai ver que o cristianismo não é maioritário no mundo. O senhor sabe que eu acho que ano passado eu tive uma conversa com um colega que esteve na Índia, no interior da Índia, e ele me contou, assim, surpreendido até, de que ele conversou com pessoas populares não me lembro que cidade foi, mas uma cidade do interior da Índia, e que as pessoas não sabiam quem era Jesus Cristo. Claro, né? claro. Não tinham ideia, sabiam quem era Buda, quem era Krishnamurti, enfim, aqueles líderes daquela parte do mundo, mas Cristo não é essa universalidade, né, de conhecimento. Né? E o seguinte, se você, por exemplo, for em algum país da América Latina, eu cito Cuba, a grande festa não é o Natal, porque o Natal é uma festa cristã. Sim. A grande festa em Cuba é a passagem do Ano Novo. Lá, o Natal nem era feriado. Sim. Por quê? Porque o Estado é laico, não acredita na religião. E o seguinte, lá, Natal 25 é um dia como outro qualquer. Claro que tem pessoas cubanas que são cristãs e nesse dia comemoram o Natal. Mas o Estado não comemora. O Estado lá comemora a passagem de um ano para o outro. E para nós aqui é alguma coisa um pouco estranha até aceitar isso, né? Nós também somos um país laico,
mas lá está o crucifixo nas casas legislativas, no Supremo, na Assembleia Legislativa da maioria dos estados, né? Lá está a figura de Cristo, né? Claro. E aí, nesse ponto, Marcelo, eu defendo, e já escrevi sobre isso, eu defendo a totalidade do Estado. Por exemplo, na Assembleia Legislativa não pode ter um crucifixo. Imagine você, um humano que mora aqui em Santa Catarina e que é deputado estadual e que ele apresenta um projeto que afeta, de repente, a religião. Ele vai olhar o crucifixo e vai dizer, não, esse projeto aqui não passa. Porque é um projeto dentro de uma Assembleia Legislativa onde o Cristo está à frente. Claro. E esse Cristo pode estar aonde? Pode estar na igreja, mas não na Assembleia Legislativa, claro, não no Supremo Tribunal Federal. Você imagina alguém que desrespeitou uma imagem sagrada e quebrou e está sendo julgado por um juiz, porque ele não pode desrespeitar aquilo que é artístico, não interessa se é sagrado ou não. E aí ele está na frente de um juiz e vai ser julgado porque desrespeitou uma imagem sacra. E ele olha, atrás do juiz tem um crucifixo pendurado. Sim. O que ele vai pensar? Eu estou condenado, porque atrás do juiz tem o Cristo pendurado. E eu quebrei uma estátua que simboliza a mãe dele. O que vai me acontecer? Eles vão me dar a pena máxima. Claro. Não pode, não pode. Eu defendo a seguinte tese, Marcelo. Todos nós somos livres para escolher a religião que quisermos. Agora, o Estado é laico. Por isso sou contra a bancada evangélica, bancada ruralista, bancada de professores, bancada de agricultores. A bancada no Congresso Nacional tem que representar o povo brasileiro e não determinados setores da nossa população. Certo. Professor, nós já falamos aqui há 22 minutos. Foi muito bom. Isso aqui nós passaríamos o dia falando aqui de tão interessante que é a conversa. Quero lhe agradecer muito, viu, a participação, mais uma vez, a atenção conosco aqui. Foi realmente uma aula aí nesse dia 25 que a gente conseguiu trazer para uma outra seara, né, de discussão este dia importante para todos nós. Muito obrigado, viu, professor? Eu lhe agradeço, Marcelo, e não posso deixar de cumprimentar todas as pessoas desejando boas festas de final de ano e diferentemente dos economistas, que nesse período aparecem na televisão dizendo que a gente deve economizar o 13º salário, pagar as dívidas do ano e se preparar para as dificuldades que vêm. Eu quero lembrar que o trabalhador, quando recebe o 13º, e quem instituiu isso foi João Goulart, é para aproveitar esse 13º, para ele viajar, veranear, desfrutar com a família, conhecer novos lugares. Aí talvez as pessoas digam, mas professor, com esse 13º não dá para fazer tudo isso. É verdade, então a gente tem que se organizar em sindicato e melhorar o salário, porque quando se instituiu o 13º, se pensou em que a gente ia ter um salário a mais para poder, no final do ano, depois de tanto trabalho, também viver um pouco mais a gostosura da vida. É verdade. Boa lembrança. Professor, muito obrigado, viu? Boas festas para o senhor, saúde e harmonia, é o que se pede. Obrigado, para todos nós. Um abraço, obrigado. Um abraço. Este foi o professor Valdir Rampinelli, professor do Departamento de História da nossa Universidade Federal aqui, tratando de um tema do dia 25, mas sob esta ótica aqui.